saudade de ficar aí coladinho do seu lado. Vamos que vamos entreter. Mantenha-se atualizado e informado acerca de questões, novidades, entretenimento. Mantenha-se atualizadíssimo. Vamos agora a uma temática, a uma matéria bastante pertinente no nosso cotidiano, diariamente e periodicamente, relacionado acerca das eleições municipais. Muitas pessoas até ficam meio desgastadas quando se ouve falar de eleições ou de política. Ou quem imaginou não ser político? Ninguém é apolítico. Quando você já disputa o controle da televisão com a outra pessoa, você está sendo político. Não tem como fugir da raia de ser político. O período de pré-campanha é tão importante, ao grosso modo, para a realização das campanhas eleitorais. Esta campanha, ela antecede, seja ainda mais significativa, já que terão um prazo específico de 40 dias de campanhas eleitorais. Entretanto, senhores, esse período de 45 dias, existem várias regras, pela qual o pré-candidato poderá fazer publicações normalmente e impulsioná-las, desde que não haja propaganda política e nem pedidos de votos, para ter um melhor engajamento, mas não pode se elevar ao ponto de propagandas políticas e pedir voto. Entretanto, senhores, as coligações partidárias para a eleição de vereadores devem exigir uma identificação ainda mais consistente dos partidos políticos e candidatos durante a campanha. Entretanto, senhores, muito de uma coisa só e poderia os partidos políticos ser reduzidos a apenas 2 a 3. Muitos pensariam dessa forma. Essa fatia de eleitorado, grupos com identidade específica, ideologias distintas e agendas diferentes. No Brasil, que norteia as representações, são tão furadas que você tem, por exemplo, um partido da mulher que sequer consegue cumprir a sua cota de candidatas mulheres. E também partidos cujos nomes são tão vagos que deixam claro que já foram pensados como legendas de aluguel, desde a sua implantação. A importância da pré-campanha eleitoral é o período que antecede esta campanha, cujo prazo é de 45 dias. As regras para a pré-campanha são simples. O pré-candidato poderá fazer publicações normalmente e, claro, impulsioná-las sem pedir voto. As regras para a pré-campanha são simples. Pode fazer publicações, conteúdos e postagens. O que pode ser feito? O que não é proibido, que é a licitude, que pode ser feito. Utilizar as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o YouTube, participação no rádio, na televisão e na internet, menção à sua pretendida candidatura, exaltação de qualidades pessoais. O que não é permitido, o que não se pode fazer. Atos que são proibidos, o que é proibitivo em campanhas eleitorais.
propaganda paga no rádio e na televisão, a transmissão ao vivo de prévias partidárias em rádio e televisão, pedir ou comprar votos. No Brasil não tem compras de voto. Isso aqui não existe. No Brasil não tem. Não há compra de votos. Convocação de sistemas de radiodifusão a fim de difamar partidos. Digamos, um grande exemplo que tem estourado aí é as famosas fake news. São notícias falsas, inventadas, fabricadas, criadas até mesmo por empresas que têm uma clientela para isso, para fazer fake news. E são pagas essas empresas para fazer essas fake. A pré-campanha dá aos candidatos justamente o tempo necessário para que se faça um planejamento melhor. A Lei 13.165 de 2015 e 2016, a pré-campanha foi consideravelmente ampliada, sendo permitida a menção pretensa à candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, além de diversos atos que podem ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet, com a única restrição de não haver pedido explícito de voto. Dessa forma, podemos fazer uma seguinte distinção entre o exercício legítimo do direito e a divulgação de pré-candidaturas daquelas situações em que se tem a existência de campanha eleitoral antecipada, ao qual segue aí de acordo com o artigo 36A, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedidos explícitos de voto. Digamos de que forma? A pretensa candidatura de exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. É o que reza, é o artigo 36A. Conforme a nova lei legal, é lícito no período de 16 de agosto pedido de apoio político e divulgação de pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Vedado, então, o quê? O pedido expresso de voto, mediante as seguintes condutas: participação de filiados e partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevista, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico, viabilizar encontros, seminários, congressos e ambientes fechados, realização de prévias partidárias e respectivas distribuição de material informativo, divulgação de atos parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedidos de votos, divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais, blog, sites eletrônicos, pessoais e aplicativos. Entretanto, senhor, a análise e o desempenho de campanha, antes de começar uma nova disputa, é preciso examinar algumas ações que não deram certo na última eleições e ver o que poderia ser melhorado e até mesmo evitado para não cair em cobrança inoportunamente, deixar de viabilizar aí uma margem de acerto que venha entender e que o público venha a ser do seu agrado. É importante também saber que quando o assunto é de interesse público, a intenção do candidato só pode ser boa se suas ideias forem relevantes. Tem que haver uma grande relevância, a proposta significativa do candidato. Entretanto, fortalecer lideranças locais, os líderes locais, ao fazer com que essas lideranças ajudem em sua campanha, assim você poderá observar
fazer com que a candidatura cresça de forma confiável e organizada. Entenda o potencial de liderança. Você é um líder de verdade, quem o vê dessa maneira, porque seus liderados os consideram um líder. Definir a imagem, a mensagem que a campanha levará ao povo, para poder cativar e assim ter aquele carisma e inspirar confiança. As pessoas esperam o melhor do candidato para poder inspirar confiança, para adquirir credibilidade. É importante resumir-se com principais lideranças locais de preferências religiosas, comunitárias e coordenação de campanha. Montar aí um cronograma de sua campanha, definir a morte da campanha. Entenda o seguinte: você só será eleito se oferecer uma ideia relevante. Você tem que ter engajamento como se fosse o céu. Você tem que adquirir uma plataforma com os requisitos para que possa subir o seu nível e galgar. Então, para não morrer a sua campanha, você deve monte aí a sua liderança específica. O segredo de uma pré-campanha eleitoral bem feita é a construção de uma plataforma sólida, adaptar a realidade, ser conclusivo, altruísmo, inovação, dinâmico, ter um posicionamento social de maneira equilibrada e não ser um desajustado. Novidades para candidaturas de vereadores. Filiação partidária é o vínculo que o político tem com o seu partido. Em outras palavras, é o ato formal que consiste na assinatura de ficha partidária. Uma vez assinada a ficha de filiação, o partido torna-se um membro do partido com direito a participar e influenciar nas decisões do partido. Todo ser humano tem direitos fundamentais, também chamado de direitos humanos. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas. Entretanto, daremos continuidade ao segundo vídeo, aí sobre eleições municipais. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à Escola Brasileira de Direito Virtual. Um A de abraço.